Salve pessoal! Então vamos estudar aqui a teoria da relatividade restrita, né? Então é uma teoria aí que promoveu profundas mudanças aí no entendimento do tempo e do espaço, né? Que aqui você vê essa figura do relógio que é muito famosa, né? Quando você trabalha com relatividade, né? Do relógio distorcido, né? A gente vai ver aí que o tempo, por exemplo, ele deixa de ser uma entidade absoluta, né? O tempo ele pode ser relativo, né? Ele pode ser diferente aí dependendo de quem está medindo, né? O tempo. Essa teoria, né, ela foi lançada em 1905 por Einstein, né? Na tentativa de explicar melhor aí o comportamento da luz, né? Ela se baseia, né, a teoria da relatividade restrita em dois postulados, né? O primeiro aqui, né, as leis da física são iguais para todos os referenciais inerciais. É uma generalização aí da relatividade de Newton, né, da relatividade da mecânica, né. Então isso aí passa a valer aí para qualquer ramo da física, né, inclusive o eletromagnetismo, né, que era necessário, né. E o segundo, né, e o mais profundo, né, o que causa maior impacto, né? A velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial, né? Então parece uma frase simples, né? Mas a gente vai ver aqui que não é, né? Você falar que a velocidade da luz é a mesma para qualquer um que meça, né, ela em referenciais inerciais, né? Lembrando que referencial inercial é um referencial em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Isso é o referencial inercial. Mas falar que essa velocidade da luz é a mesma, independente de quem esteja medindo, é assustador, né? A gente vai ver aqui. Então a luz ela se propaga no vácuo, né, com a velocidade definida, a gente usa c, a letra c, que é independente do movimento do corpo que a emitiu, né? Então o emissor da luz ele pode estar se deslocando, né, no sentido ali da direção e sentido da luz, ele pode estar se afastando, pode estar parado, que vai dar no mesmo. A luz ela é emitida ali com a mesma velocidade, né? E essa velocidade c aqui ela é igual para qualquer pessoa que meça. Então aqui observadores diferentes encontram sempre a mesma velocidade de propagação da luz. Então aqui, por exemplo, tem uma pessoa parada e a outra aqui indo ao encontro da luz, né? Teoricamente, né, a pessoa que está indo ao encontro da luz, no caso aqui a garota, né, ela deveria ter uma aproximação com a luz mais rápida, né? Mas não. A velocidade da luz a gente pode arredondar para 300 mil quilômetros por segundo. Então o garoto ele se aproxima da luz 300 mil quilômetros a cada segundo que passa. E a menina, mesmo ela indo ao encontro da luz, ela também vai se aproximar 300 mil quilômetros a cada segundo que passa, né? Então não importa se a luz ela tá indo, né, ao seu encontro, não adianta se você foge dela, vai ao encontro dela ou fica parado. Você vai medir o mesmo valor, né, para a velocidade da luz. E isso, né, é o mais revolucionário aí que a gente tem, né, da relatividade restrita. Isso aí gera profundos impactos. Fiz um desenho aqui para a gente dar uma comparada, né, na relatividade de Galileu, da mecânica clássica, né, com a de Einstein. Por exemplo, tem uma nave parada, a luz indo ao encontro dela. Beleza, né, velocidade relativa 300 mil quilômetros por segundo, né, a cada segundo que passa, a nave e a luz ali se aproximam 300 mil quilômetros, né? Para Einstein vai acontecer a mesma coisa. Se você colocar a nave parada
e a luz ir ao encontro da nave, cada segundo que passa, a aproximação das duas entidades aí vai ser de 300 mil quilômetros. Agora, Galileu. Vamos supor que a nave, em vez de ficar parada, ela agora vai ao encontro da luz. Então, para Galileu, né, a nave está se deslocando 200 mil quilômetros por segundo. A luz também está indo ao encontro, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, segundo Galileu, você somaria, né? Intuitivamente, né, no nosso cérebro, seria o óbvio, né? Pô, eu tô a nave indo ao encontro da luz, vai fazer, né, com que a minha aproximação seja mais rápida, né? Que eu tenho uma velocidade relativa maior. Aí para Galileu eu teria um encontro aqui a 500 mil quilômetros por segundo, porque eu somaria o 300 com 200. Né? Já para Einstein não. Não importa se a nave está parada ou se você vai ao encontro da luz. Né? A aproximação é de 300 mil quilômetros por segundo e não 500. Né? Porque quando se trata de luz, a velocidade é constante, é fixa. Não importa o referencial aí inicial que meça. Então aqui, né, não é 500, segundo Einstein. Segundo Einstein, a velocidade da luz é fixa. 300, a aproximação dos dois, mesmo a nave forçando esse encontro, né, indo ao encontro da luz, ela vai se dar aí na mesma velocidade relativa, e mesma taxa aí de 300 mil quilômetros a cada segundo que passa. Estando parada ou indo ao encontro, dá no mesmo. E aqui vamos ver aqui a nave, vamos supor que a nave esteja aí tentando se afastar da luz, né? Ah, não, vou fugir desse feixe de luz, né? Vou me afastar aqui da luz. Aí vamos supor que ela coloque aqui uma velocidade de 200 mil quilômetros por segundo. Nesse caso, né, a aproximação da luz, né, segundo Galileu, ela seria na taxa aí de 100 mil quilômetros a cada segundo, né? Porque a nave está se deslocando ali para a esquerda, a luz aqui também, né? Então aqui a aproximação, né, líquida aqui seria de 100 mil quilômetros a cada segundo, né? Já segundo Einstein, não. Mesmo se você tentar se afastar, fugir ali da luz, né, ela vai continuar se aproximando de você com 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então esse é o significado aqui do segundo postulado, né, que é o mais assustador, conforme eu falei, né? A velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inicial. Então, não interessa se você está parado, se você vai ao encontro da luz ou se você foge dela. A taxa de aproximação no final vai ser a mesma, né? Não importa. Isso daí causa consequências, né, que a gente vai ver aí. Outra coisa importante, né, que segundo a relatividade não existe velocidade maior que a da luz, certo? Então no universo qualquer tipo de informação aí se propagaria aí na velocidade da luz. Né? Isso daí é discutido até hoje, né? A veracidade disso. Mas em princípio, né, a teoria da relatividade ela se baseia nisso, né? Ela é baseada, né, nessa limitação para o universo. Então, a velocidade maior que pode existir no universo é a velocidade da luz. E mais, né, só quem se propaga na velocidade da luz é a própria luz, ou onda eletromagnética, né, já considerando aí que a luz ela é só uma faixa, né, das ondas eletromagnéticas. Então a velocidade das ondas eletromagnéticas é a maior do universo e só ela que se desloca nessa velocidade. Um objeto material, a gente vai ver depois, uma nave, por exemplo, se ela tentar se deslocar na velocidade da luz, quanto mais ela acelera, vai ganhando velocidade, a massa dela vai aumentar, a inércia dela aumenta, e ela nunca consegue chegar aqui nessa velocidade. Então, né, você está assistindo um filme, a nave vai viajar na velocidade da luz. Em princípio não dá, né? Pela relatividade não dá. O objeto que tem massa
né, não se desloca na velocidade da luz, sempre em velocidade menor que a da luz, né? Isso é um dos pilares aí da relatividade. Objetos materiais aí não conseguirem alcançar a velocidade da luz. Aqui um experimento famoso, né, usado, né, para deduzir a primeira fórmula importante aí que a gente vai ver, né? Tem aqui um experimento hipotético, né? Você tem uma fonte de luz aqui no chão de um trem. Eu tenho uma moça aqui dentro do trem, né? Foi colocado o nome aqui de Maria, né? Como uma lanterna aqui no chão, né? E eu tenho um espelho aqui no alto. E aí essa lanterna, ela é ligada, né? Ela emite um pulso de luz. O pulso bate no espelho e volta ali para onde está a lanterna mesmo, né? Então, na visão da Maria, é isso aqui que acontece, né? Você liga a lanterna, o pulso ele vai, bate no espelho, reflete aqui de volta, numa trajetória vertical subindo e depois descendo. Porém, imagine João, né, uma pessoa que esteja fora do trem. Né? Então entra aí aquele conceito da velocidade relativa, né? Velocidade vetorial relativa. Então, a luz ela sobe e desce, né, para Maria, que está dentro do trem. Porém, o trem ele se desloca para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Você vê que o trem está se deslocando. Então, para alguém que esteja fora do trem, você vai ter uma combinação aí de duas velocidades. A velocidade da luz aqui subindo e descendo, né? E o próprio movimento do trem, da esquerda para a direita. Então, a trajetória é essa daqui, para João. Para João que está fora do trem, ele vai ver essa trajetória aqui para a luz. A luz ela vai, né, bate no espelho, só que quando ela bater no espelho, o trem já não vai estar no mesmo lugar, né, que estava, porque o trem está em movimento. Então, para João, quando a luz bater no espelho, o trem já vai estar adiantado, já vai estar aqui na frente. E quando finalmente voltar para o local ali da lanterna, vai estar mais adiantado ainda. Então vai ter essa trajetória. Uma analogia que a gente pode fazer é com um barco num rio, né? Imagine um rio com uma correnteza muito grande. Você coloca o barco ali e tenta atravessar de uma margem à outra. A correnteza vai empurrando o seu barco. Né? Se você colocar ali a proa do barco vertical, né? Você não vai, quando tentar atravessar o rio com uma correnteza, você não vai estar exatamente no outro ponto, em frente à margem. Você vai ter sido deslocado pela correnteza e vai acabar caindo em outro ponto da margem ali. É a mesma coisa que acontece aqui com o trem. Né? Como o trem está em movimento, na hora que a luz bater no espelho, o trem já vai ter se deslocado para a direita. Né? E quando voltar para a fonte já vai ter se deslocado mais ainda. Então repare que aqui que está o ponto-chave da questão. Para Maria, a luz ela tem essa trajetória vertical, né? E ela viaja a uma distância d. Para João, a trajetória é diferente, né? E ela é maior do que a distância d. A distância d seria essa daqui, ó. Você vê aqui que seria a hipotenusa, né, de um triângulo retângulo. E a distância d aqui seria apenas um cateto. E a gente sabe aí que a hipotenusa é sempre maior mesmo. Né? Então essa distância L, visivelmente ela é maior que a d. Ó. Se você pegar aqui distância d, distância L, a distância L é maior. Né? Então é maior aqui e maior aqui. Então aí que está o ponto da relatividade. Como a velocidade da luz é a mesma, né, e é a luz aí que está, né, que é a entidade aí o tempo todo, né, nesse experimento, a velocidade da luz é a mesma. Aqui a luz percorreu uma distância menor e aqui ela vai percorrer uma distância maior. O único jeito da luz percorrer uma distância maior com a mesma velocidade é fazer isso num tempo maior também, que é o que acontece para João.
certo? Então a velocidade da luz é fixa, esse que é o ponto central, a velocidade da luz é fixa. A distância aqui é uma distância menor, a distância para João é uma distância maior, né? A velocidade é a mesma. Se a velocidade é a mesma e eu percorro aqui uma distância maior, o tempo tem que ser maior também para João. Então o tempo medido para João é um tempo maior do que o medido por Maria, né? Então essa é a conclusão que se chega. Para quantificar isso daí, a gente pode pegar, né, aqui a velocidade é a distância sobre tempo, né? A distância aqui para Maria é essa distância aqui vertical, aqui foi chamado de h, né? Mas é uma distância menorzinha. Já para quem está fora do trem, a luz ela vai andar mais, ó, certo? Ela vai andar a distância d, que é maior no caso aqui, nesse exemplo, né? E só que a velocidade é a mesma, né? Então, como a velocidade é a mesma, você pode igualar esse termo com esse termo aqui, né? Você pode aplicar o Pitágoras aqui, nessa distância d, né? Essa distância d aqui, aplicando Pitágoras, ó, quadrado dos catetos, né? Que é h e x. Aí você joga o quadrado como para o outro lado, né? Fica a raiz quadrada, né? Teorema de Pitágoras é quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse d ele vai ser a raiz quadrada de h quadrado mais x quadrado. E aí pronto, né? Você dá uma arrumada aqui nessa equação, manipula ela algebricamente, você vai chegar nessa expressão aqui e consegue quantificar o tempo, né? O tempo para um e para outro. Você consegue relacionar esses dois tempos, para quem está dentro do trem e para quem está fora do trem, né? Aqui, para quem está dentro do trem, a luz percorre uma distância pequena. Para quem está fora do trem, a luz ela percorre uma distância maior, com a mesma velocidade. Então, já que está com a mesma velocidade, o único jeito de percorrer essa distância maior aqui é o tempo também ser maior. E de fato é, né? Aí você chega aqui na fórmula aqui da relatividade do tempo, né? Esse tempo aqui seria o tempo próprio, né? Tempo para quem está dentro ali do trem, né? E aqui seria o tempo para quem está fora do trem, né? Então ele é um valor maior do que para quem está dentro do trem, né? O motivo eu mostrei lá é porque a velocidade da luz é a mesma, independente do referencial. Então acaba distorcendo o tempo para isso ser válido, né? Então o fato de você falar que a velocidade da luz ela é a mesma, né? Porque a velocidade da luz para João não deveria ser a mesma, né? Segundo Galileu, eu teria que montar uma composição aqui de velocidades. Essa velocidade da luz ela ia se somar vetorialmente com a velocidade do trem. Eu ia aplicar tipo um Pitágoras aqui, né? E essa velocidade aqui, para João, ela seria uma combinação aí da velocidade do trem com a própria velocidade da luz. Mas isso não acontece. A velocidade da luz ela é a mesma nos dois casos. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo aqui, e ela é 300 mil km por segundo aqui. Só que aqui, para João, ela andou mais, né? E o único jeito de andar mais com a mesma velocidade é fazer isso num tempo maior, certo? É o que acontece aí para João. Então, basicamente é isso, né? Tirando essa matemática aqui, né? Depois vocês podem olhar isso com cuidado. A ideia central da relatividade é essa, né? Na medida que você fixa que a velocidade da luz ela tem um valor aí que não muda, né? Então, o único jeito de você andar uma distância maior, que é o que acontece aqui para João, né? É você fazer isso num tempo maior. Então, o tempo que passa para ele é maior do que o tempo que passa para Maria, né? Então, aí começa a relatividade do tempo. Como eu tenho aqui embaixo, né, a velocidade da luz ao quadrado, a velocidade da luz no sistema internacional aí a gente arredonda para 3 vezes 10 oitava, então é um valor muito alto, né? Se elevando ao quadrado fica mais alto ainda, né? Vai para 3 vezes 10 oitava ao quadrado, vai dar 9 e 10 é 16.
Então, o que acontece? Esse valor aqui de baixo é um valor muito alto. Então, significa que se a velocidade do objeto ali for pequena, ele é engolido, né, por esse valor aqui da velocidade da luz. Porque vamos supor que seja velocidade de 10 metros por segundo. 10 ao quadrado vai dar 100. Né? 100, se você dividir por 9 vezes 10 é 16, vai dar quase zero. Você vai dar quase zero aqui. 1 menos 0 vai dar 1. Raiz de 1 é 1. E aí os tempos eles são aproximadamente iguais. É o que acontece na realidade. O fato da velocidade da luz ela ter um valor muito alto faz que esse fenômeno aí do tempo ele só seja percebido em velocidades muito altas. Né? Quando a velocidade ela é muito alta, valor próximo ao valor que está aqui embaixo, ó, né? Aí não vai dar aproximadamente zero aqui. Então vai dar um valor numérico considerável. Né? Então aí que entra a questão de quando você percebe a relatividade. Você pode perceber se você tiver instrumentos muito pequenos, né, muito precisos, né, aliás, né, que consigam pegar essas diferenças de tempo pequenas demais, né, ou pode perceber quando a velocidade do objeto ela é muito grande, né, porque se você trocar aqui por 10 ao quadrado dá 100, né, velocidade 10 metros por segundo, 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 9 vezes 10 é 16, dá aproximadamente zero, mas não dá zero. Né? Dá aproximadamente um número muito pequeno, mas não dá zero. Então vai ter um efeito perceptível se você tiver um instrumento muito bom, né? que tem uma precisão, uma resolução aí muito boa, você consegue pegar. Né? Então o caso importante que a gente pode citar é o GPS, né? O sistema GPS ele trabalha com detalhes, né? Trabalha com as equações da relatividade, trabalha com os detalhes. Se você não conseguir aí, pegar esses detalhes, né? Então você não consegue perceber a relatividade no dia a dia. E é outro caso que acontece sem ter instrumento, né, com detalhes, seria um objeto ter a velocidade muito alta. Quando o objeto tem velocidade muito alta, né, a relatividade ela aparece, né, porque esse número aqui ele vai ser compatível com o número de baixo. Então, um objeto com velocidade muito alta, hoje em dia a gente só consegue com um objeto muito pequeno, né, com átomos, moléculas, né, em aceleradores de partículas, por exemplo. Né? Em acelerador de partículas, você vai acelerar um próton ali, o próton ele é muito leve, né, a massa dele é pequena. Então, acelerar um próton é fácil. Facilmente ele adquire uma velocidade muito alta, né, próxima da luz. Então, todas as equações em aceleradores de partículas têm que envolver aqui relatividade. No nosso dia a dia, por que a gente não tem que aplicar essa fórmula aqui quando vai pegar um ônibus ali para o Rio de Janeiro? Simplesmente porque a velocidade do ônibus ela é muito pequena em relação à velocidade da luz. Então, esse c quadrado aqui vai acabar praticamente zerando essa fração aqui com a velocidade do ônibus. Vai ser engolido. E aí os dois tempos ficam aproximadamente iguais. Mas lembre-se, né, nunca são iguais. Um paradoxo importante aí, você vê muito aí na cultura pop, né? Vê muito aí na mídia, na internet, é o paradoxo dos gêmeos, né? Você tem aqui dois irmãos gêmeos, um deles é astronauta, ele entra numa nave para fazer uma viagem, né? Aí ele faz uma viagem, a viagem dura aí alguns anos, né? Sei lá, vamos colocar um exemplo, 5 anos. Como ele estava viajando com velocidade muito alta, próxima da luz, entra essa questão aqui da relatividade do tempo. Como a velocidade da nave ela é muito alta, o tempo para o astronauta, que é esse daqui, ele é menor do que o tempo para quem ficou na Terra, que seria esse outro aqui. Então, para quem ficou na Terra, o tempo
passou mais tempo, mais anos, né? Passaram-se mais anos. Então, quando o astronauta ele fez uma viagem de 5 anos, aqui na Terra pode ter passado 40 anos, né? Então, o irmão deles vai estar velho e ele vai estar novo. Isso é correto, né? Plenamente possível, né? A única questão é a gente arrumar uma nave que viaja em velocidade próxima da luz, né? O que é muito difícil, né? A gente não tem tecnologia para isso ainda, senão isso daqui realmente aconteceria. Um exemplo aqui para a gente ver. Vamos supor que você faça uma viagem para uma estrela aí que esteja a 7 anos-luz da Terra, né? Com 99% da velocidade da luz. Ó. A velocidade da nave, 99% da velocidade da luz. Então, quando você aplica nessa fração aqui, que é chamado de fator de Lorentz, ó, isso daqui é um número importante, né? É o fator de Lorentz nessa fração. Quando você troca aqui a velocidade por 99% da velocidade da luz, você vai achar aqui como fator de Lorentz o valor 7, aproximadamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo do viajante, por exemplo, pode ser 1 ano e para quem ficou na Terra, 7 anos. Certo? Então, se você for fazer uma viagem aí com uma velocidade 99% da velocidade da luz, 1 ano na nave vai valer 7 anos na Terra, certo? Então, o problema... então por que a gente não vê isso hoje? Porque a gente não tem uma nave que viaje nessa velocidade. Porém, a gente tem prótons, tem moléculas aí que a gente acelera ali nos aceleradores de partícula que alcançam velocidades muito maiores do que essa. E é possível verificar esse fenômeno ali muito bem. E a outra coisa, né, mesmo quando você viaja com a velocidade muito pequena, os tempos eles não são iguais, eles são aproximadamente iguais. Então existem instrumentos aí que conseguem ter nível de precisão para verificar essas diferenças. Outra versão aqui do paradoxo dos gêmeos aqui, né? Você está aqui, 2005, né? Você manda sua esposa aí, aqui são gêmeos, né? Mas vamos supor que seja o marido aí, mande a esposa, né? Viajar aí com uma nave em velocidade próxima da luz, né? Nunca na velocidade da luz. Então ela faz a viagem aqui na Terra, vai ter se passado 60 anos. Mas para ela não se passou 60 anos, passou bem menos, né? Ela voltou, ela tá nova e a pessoa, o marido ali, ele ainda estaria velho, porque para ele passou 60 anos, só que para ela não. Para ela passou muito menos. Experimentalmente também é possível ver aí, né, nos raios cósmicos, né, que bombardeiam a Terra aí vindo do espaço, né? Você tem aí os muons, né? O muon é uma partícula aí classificada como um lepton, né? É um primo do elétron, né? Então a vida útil aí dos muons aí, ela deveria ter um valor e ela acaba tendo outro, né? Quando você mede aí a vida deles, né? Então você consegue verificar essa relatividade do tempo mesmo, né? O tempo para ele decair, né? Para ele ter a vida dele ali, ele é diferente no referencial dele próprio, 2,2 microsegundos, e no referencial da Terra, 16 microsegundos, que é um tempo bem maior. Aqui está um gráfico muito importante, é o gráfico do fator de Lorentz. Né? Então percebe, ó, quando a velocidade do objeto ela é pequena, né, não há distorção do tempo. Né? Você vê aqui, ó, o tempo ele praticamente não é distorcido. Quando a velocidade ela começa a ficar bem alta, né, então aí você começa a perceber a relatividade. E quando fica bem próxima da luz mesmo, aí explode aqui o fator de Lorentz. Certo? Não é um crescimento exponencial isso daqui, né? Não tem nada a ver com exponencial,
né? Só que é um crescimento acelerado, né? E você vê aqui que o limite é a velocidade da luz, né? Você não consegue viajar com velocidade próxima da luz. Quanto mais próximo você tiver da velocidade da luz, maior a distorção do tempo e também do espaço, como a gente vai ver, né? Conforme eu falei, né, existe também, como velocidade é distância sobre tempo. Se você distorcer o tempo, você também distorce o espaço, né? Uma coisa é consequência da outra. Então, por exemplo, você tem uma nave ela tem um comprimento próprio dela, que é um comprimento que ela teria no repouso. Se você coloca ela para se deslocar, ela sofre um encolhimento na direção do movimento, né? Então ela é encolhida. Esse encolhimento ele é maior quanto maior a velocidade também. E também segue a fórmula ali com o fator de Lorentz, né? Repare que agora essa raiz ela fica aqui no numerador e não no denominador, né? Porque na verdade a gente divide aqui pelo fator de Lorentz o comprimento próprio. Mas então isso daí é a relatividade do comprimento, né? Então, como ocorre distorção no tempo, velocidade é distância sobre tempo, então basicamente você vai ter em consequência aí uma distorção do espaço também, né? Então, se você tem uma nave parada, ela vai ter um comprimento. Se eu coloco ela para se deslocar, ela vai ter uma contração aqui na direção do movimento, né? Por outro lado, também há uma contração nas distâncias percorridas, né? Então, por exemplo, se você quer ir daqui para uma estrela distante, né, uma nave que viaja muito rápido, a distância até essa estrela ela é encurtada se você estiver viajando em velocidade próxima da luz. Uma distância que não teria como, vamos supor o centro da galáxia aí, que está a mais de 20 mil anos-luz da Terra. Como ser humano, seria impensável uma viagem para o centro da Via Láctea. Porque se você viajasse velocidade da luz, né, na mecânica clássica, você demoraria aí mais de 20 mil anos para chegar lá. Só que existe essa contração da distância. Então a própria distância de 20 mil anos-luz até o centro da galáxia ela é contraída. Então você conseguiria fazer essa viagem em poucos anos, ou meses, ou dias, né, que seja, né? Mas teria que ter uma nave que viajasse muito rápido, né? Essa é a problemática. Aqui a gente vê, né, o comprimento de uma nave parada, em repouso, né, aqui em cima, 86,6% da velocidade da luz, né? Você vê que ela encolhe. 99,5% da velocidade da luz, ela encolhe mais ainda. E aqui 99,995% aí da velocidade da luz, ela vai encolher mais ainda. E não para, né? O encolhimento não para. Quanto mais próximo da velocidade da luz você tiver, mais a nave encolhe, né? Então isso aí é a contração espacial aí que acontece. A gente não percebe a velocidade da luz no dia a dia porque ela tem um valor muito alto, né? Quando você vê a luz, ela parece instantânea. Você liga uma lâmpada, né? Você já identifica, né? Já parece que é automático ali, né? O clarão depois que ela ligou, né? E a velocidade da luz, 300 mil km por segundo é uma velocidade muito alta. Dá para dar várias voltas na Terra, né? Em um único segundo, né? Uma volta na Terra, por exemplo, dá 40 mil quilômetros, né? Você dá uma volta na Terra. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Então ela é muito rápida. E por conta disso você não percebe a relatividade. Se a velocidade da luz ela fosse um valor menor,
né, você perceberia a relatividade. Por exemplo, aqui do comprimento. Você, quando visse uma pessoa se deslocando de bicicleta ou de carro, você veria o carro encolhido, igual a gente teve aqui. A gente perceberia essa situação aqui, ó, se a velocidade da luz ela fosse baixa. Por outro lado, quem está se deslocando, ele veria o ambiente em volta dele sendo encolhido também. Tudo ficaria encolhido. Eu preciso de bicicleta de Rio das Ostras a Macaé, percorrendo aí 25 quilômetros. Se a velocidade da luz fosse um valor baixo, dependendo da velocidade que você vai de bicicleta, você não teria que percorrer 25 quilômetros. Você teria que percorrer, por exemplo, 1 quilômetro. Né? Então, o espaço ele é encolhido. Né? Então, o espaço ele é encolhido. Tanto quem olha o objeto se deslocando, ele vai ver o objeto encolhido. Por outro lado, a pessoa que está se deslocando, ela vai ver um ambiente em volta dela também encolhido. Né? Isso acontece? Acontece. O problema é que não dá para perceber, que a velocidade da luz ela é muito alta e esse encolhimento ele acontece, só que ele é muito pequeno, é quase desprezível. Né? Esse encolhimento, isso que é bom falar. Esse encolhimento aqui que vocês estão vendo, ele acontece com qualquer pessoa se deslocando na rua. O problema é que não dá para perceber, né? Que é um valor, o encolhimento é tão pequeno que é praticamente imperceptível, né? Só com instrumentação aí de altíssima precisão aí você conseguiria notar isso. Outra consequência importante aí da relatividade restrita é a equivalência entre massa e energia, né? Você usando a conservação de momento linear, né? Você deduz essa fórmula aqui. Então a equação bem famosa, né? Geralmente a gente só vê ela na forma sintética, né? Que é energia, massa, velocidade da luz ao quadrado. E igual a mc ao quadrado, né? Mas na verdade essa massa aqui é a massa de repouso, né? Porque a massa ela pode acabar aumentando. Né? A massa de um objeto, a inércia dela, com a velocidade da luz mais alta, ela aumenta. Né? Essa massa aí ela pode ter um aumento. Então, basicamente, o que essa equação fala, né, é que massa nada mais é do que energia concentrada. Então, existe uma equivalência de massa e energia. Então a massa ela pode ser criada e destruída. Né? É o que acontece nos reatores nucleares. A gente tem a usina de Angra, por exemplo, a usina que trabalha com fissão nuclear. Ela pega um átomo grande, quebra ele, parte da massa vira energia. Né? No caso da usina, essa energia é usada para ferver água. Aí o vapor d'água move uma turbina que gera eletricidade. Então, massa ela pode se transformar em energia e vice-versa. Né? Então, aquela lei de Lavoisier de conservação de massa, ela não é inteiramente correta. Né? Ela serve para reações, em geral, químicas. Né? Reações nucleares, ela já não vale. E é o que acontece na usina, né? Na usina nuclear, conforme eu falei, né? Aqui essa fumaça branca, que na verdade isso aqui é um vapor d'água, né? Porque você promove ali a fissão nuclear, né? Parte da massa se transforma em energia, né? É usado aí para aquecer água. O vapor d'água, né? A água ferve, o vapor d'água move a turbina, que você vê o vapor d'água escapando, né? Então isso aqui é vapor d'água. E também você vê isso daí em bombas, né? Na bomba atômica, por exemplo, né? Na bomba de hidrogênio, né? Então nas bombas de fissão e bomba de fusão, né? São técnicas aí nucleares, né? Que a gente vai ver ainda depois. Parte da massa, né? Transformada aí no equivalente em energia e libera essas quantidades aí fabulosas de energia.